Muito bem, muito bem. Estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo na revista, publicada pela editora cristã evangélica, E a primeira lição a que vamos estudar hoje, dia 2 de março de 2025, que tem como título uma pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E o autor desta lição é o pastor José Humberto de Oliveira. E aqui fala pastor Adriano Pereira de Oliveira, membro da Primeira Igreja Batista de Votorantim, São Paulo, Brasil. Canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. São 17 lições sobre o Espírito Santo. Vamos começar com a primeira lição. Quem é o Espírito Santo? Hoje é domingo, dia 2 de março de 2025. Estamos realizando a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, ou Escola Bíblica Discipuladora, em casa. Hoje nós não fomos à nossa igreja em Votorantim, Primeira Igreja Batista de Votorantim. Então, estamos realizando a nossa EBD em casa. Canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Agora a irmã Adriana vai fazer a leitura do dia, leitura de hoje, domingo. João, capítulo 16, versos 25 a 33. E Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: Agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa de ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Muito bem. Então, meus irmãos, nós estamos iniciando hoje, primeiro domingo de março de 2025, o estudo, novamente o estudo, porque já estudamos estas lições sobre o Espírito Santo.
o Espírito Santo e você, o Espírito Santo e eu, o Espírito Santo e nós. Então, esta é a primeira lição, que tem como título: Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Nós não vamos ler tudo para não ficar o áudio muito comprido, mas vamos procurar as respostas. Quem é o Espírito Santo? Primeiramente, diz que o Espírito Santo é outro consolador. Aí vem a definição da palavra outro. É outro da mesma espécie. Por isso nós dizemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo são um, não é? A mesma essência. Então é outro da mesma espécie. Ele é, não é? O outro consolador é o consolador, aquele que vai ao lado, vai nos aconselhando. Diz aqui: consolador é a tradução de parakletos, termo grego que ocorre 5 vezes no Novo Testamento, usado somente nos escritos de João. É advogado, aquele chamado ao lado de alguém para ajudar. Então, Espírito Santo, ele é outro consolador. Depois, é uma pessoa. É uma pessoa por quê? Ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele pode entristecer-se. Então, todas as características de uma pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, não é? Então, vimos aqui algumas características do Espírito Santo como uma pessoa, apoiados em versículos bíblicos. Nós não vamos repetir agora, como disse, para o áudio não ficar muito longo. Mas com versículos, nós temos versículos apoiando isso. Ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele pode entristecer-se. E depois, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo é outro consolador, o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O nome da terceira pessoa da Trindade, o nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. É Espírito Santo o nome da terceira pessoa da Trindade. Agora, provas da divindade do Espírito Santo nos atributos divinos. Provas da divindade do Espírito Santo nos atributos divinos. Olha os atributos divinos. Então, o Espírito Santo possui eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, santidade, imutabilidade. Essas são provas da divindade do Espírito Santo através dos atributos que ele tem. Então, o Espírito Santo tem eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, santidade e imutabilidade. Agora, provas da divindade do Espírito Santo nas obras divinas, né? Prova da divindade do Espírito Santo nas obras divinas. Criação, o Espírito Santo estava presente na criação. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na criação do homem também, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. A morte de Cristo, né? Também, Cristo se ofereceu pelo Espírito Eterno.
Na ressurreição de Cristo, né? Também é prova da divindade do Espírito Santo nas obras divinas, tanto na criação de tudo, do universo, como na criação do homem, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. Presente na inspiração das Escrituras. O Espírito Santo inspirou as Escrituras. Inspirou homens, pessoas a escrever. A inspiração do Espírito Santo também na autoridade do ministro de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. E a habitação da Trindade no crente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então está aí, resumidamente, né, o ensino sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Porque as 17 lições são sobre o Espírito Santo. Hoje nós só estamos respondendo essa pergunta: quem é o Espírito Santo? E conclusão, diz o autor da lição. Quero terminar com uma citação do coreano Paul Yong-cho, abrindo aspas para Cho. Com o passar do tempo, compreendi melhor do que nunca o ministério do Espírito Santo. Ele é um amigo fiel que veio para fazer tudo quanto a palavra declara que ele faria. Pedi-lhe que fosse meu companheiro em tudo quanto se relacionasse com a minha vida e com a obra de Deus. A partir daí, todas as manhãs, quando acordo, digo: bom dia, Espírito Santo. Trabalhemos junto hoje e eu serei teu vaso. Todas as noites, antes de deitar-me, digo: foi um dia maravilhoso de trabalho contigo, Espírito Santo. Cobre a minha família e a mim com a tua divina proteção, enquanto descansamos durante a noite. Fecha aspas. Até aqui falou Paul Yong-cho. Parágrafo final da lição. Talvez você não concorde que um homem se levante e possa dar bom dia ao Espírito Santo. Tudo bem, mas não precisa ir para o outro extremo e tratá-lo simplesmente como uma doutrina, pois ele não é uma doutrina. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Canal Dri Brasil. Adriana de Piedade E Adriano de Jequié. Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Escola Bíblica em Casa. Somos membros da Primeira Igreja Batista de Votorantim, São Paulo, Brasil. O nosso professor da EBD é o professor Gessé Leister. E a diretora da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja é a irmã Mari Leister, esposa do irmão Gessé. E o nosso pastor
é o pastor José Carlos Dorta dos Reis. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.